Oi, gente, boa noite. Então, em tempos de quarentena, combatendo aí o avanço do novo coronavírus, o professor Bruno Bartolomeu, Bartolo seu, Bartolo nosso, resolvi fazer então para vocês um videozinho, mais uma videoaula teste, tá? Nós terminamos falando dos verbos, as formas nominais, nós vimos o infinitivo, o gerúndio, e eu deixei o particípio para a gente falar agora. Beleza? Então nós temos aqui o particípio regular, que é uma das formas nominais do verbo. O particípio regular é aquele terminado em ado ou ido. São os particípios regulares que terminam com ado e com ido. Eles são usados em locuções verbais com os verbos ter e o verbo haver. Verbos ter e haver, e geralmente na voz ativa, que é quando o sujeito pratica a ação verbal. Então, olha, eu tenho os exemplos. Eu tenho amado com paixão. Tenho amado. Amado, verbo aqui no particípio regular, verbo amar no particípio regular, acompanhado do verbo ter, que é um verbinho aqui, o verbo auxiliar dessa locução verbal. E o outro exemplo é: o povo tinha elegido o mau prefeito. Então aqui, tinha elegido, né, verbo eleger no particípio regular, terminado em IDO, acompanhado do verbo auxiliar aqui, que é o verbo ter. Então, o particípio regular termina em ado e ido, e nas locuções verbais, sempre acompanhado como auxiliares os verbos ter e o verbo haver, geralmente na voz ativa, que é quando o sujeito pratica a ação verbal. Tudo bem? Fazendo aquele zoom, opa, agora nós estamos aqui na outra parede, gente, não risquem as paredes de vocês, tá? Aqui eu já vi que tem como tirar. Então, o particípio irregular. O particípio regular não possui terminação específica, tudo bem? Não tem uma terminação específica, ele pode terminar de várias formas diferentes. Mas ele é sempre acompanhado em locuções verbais pelos verbos ser e estar. Observem que o particípio regular é com o verbo ter e haver. Então, eu tenho andado, eu tenho amado, eu tinha elegido. E o particípio irregular já é acompanhado pelos verbos ser e estar, e a voz é passiva, que é quando o sujeito sofre ação verbal. Ele não mais pratica ação verbal como na voz ativa, e sim, ele sofre ação verbal. Vamos ver os exemplos? Olha, as aulas serão suspensas em todo o Brasil. Observem aqui, ó, serão, que é o verbo ser, como auxiliar, e suspensas, ó, que é o particípio passado, a forma irregular do verbo suspender. Ok? Aqui, ó, o mau prefeito foi eleito pelo povo. Então, foi, que é o verbo ser, acompanhado aqui, ó, de eleito, né? IDO, diferentemente do particípio regular, que termina em ADO e DO. Tudo bem? Quando o verbo ele apresenta essas duas terminações, ele pode ser conjugado tanto no particípio regular, quanto ele pode ser apresentado tanto no particípio regular quanto no particípio irregular. Quando ele apresenta essas duas formas, uma forma para o particípio regular, né, e uma forma para o particípio irregular, a gente chama de verbos abundantes. O que são verbos abundantes, professor? São verbos que apresentam duas formas para o seu particípio, tanto a forma regular, terminada em ADI, em ADO e DO, quanto as formas irregulares que não possuem terminações específicas. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. A aula, então, essa segunda aula foi sobre formas nominais, falamos sobre particípios regulares e irregulares. É bom pesquisar também, uma boa pesquisa o que são verbos abundantes e algumas listinhas para a gente não cometer alguns erros que são tão feios na nossa língua. Tudo bem? Grande beijo para vocês. Vamos de quarentena. Força aí, galera. Daqui a pouco isso passa. Vamos vencer o coronavírus. E o exemplo que eu vou usar aqui é: o coronavírus foi vencido pela população brasileira. Nós temos vencido o coronavírus. Um abraço, beijo. Tchau, tchau.